Hoje a gente vai tratar aqui do capítulo 59 do livro do profeta Isaías. E esse trecho que a gente vai tratar no dia de hoje, ele vai responder a essa pergunta que eu coloquei como tema do nosso sermão. Somos todos pecadores. E eu gostaria de iniciar esse sermão fazendo essa pergunta para vocês. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Somos todos pecadores? Sim, acho que é unânime, né? Alguém pensa o contrário disso? Não. Essa pergunta, ela não exige de nós um conhecimento teológico muito profundo. Eu acho que é muito fácil a gente responder ela. Sim, nós somos todos pecadores. Mas eu creio que vocês vão concordar comigo que quando a gente ouve repetidamente algo, quando a gente fala repetidamente algo, esse algo perde um pouco da sua força, um pouco do seu valor. Então, talvez facilmente a gente assuma essa condição. Somos todos pecadores. Mas será que a gente sabe profundamente o que significa isso? O que significa ser um pecador? Será que a gente tem noção das implicações do pecado na nossa vida, na vida do outro e na sociedade no geral? Será que a gente sabe o que o pecado é capaz de fazer com o homem? Então, eu gostaria de usar esse texto para que juntos nós pudéssemos meditar sobre esse tema, sobre o tema do pecado. E eu espero, de verdade, que você saia daqui dessa manhã totalmente consciente do tamanho da sua doença. Sabe para quê? Para que você valorize ainda mais a sua cura. Hoje é uma manhã para que a gente tenha um encontro coletivo com a nossa miséria. Que a gente se olhe no espelho e veja a nossa feiura. Assim como foi com o povo de Israel aqui nesse trecho. E que esse encontro possa nos conduzir à gratidão, à adoração a esse Deus que nos resgatou das trevas para a sua luz. Amém? Então, vamos para o nosso texto, Isaías 59, do 1 ao 16. Eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque hoje eu vou falar bastante, tá? Então, já vai se preparando aí. A galera do soninho já fica lá atrás, tá? Já vai bebendo um café, pegando uma água, porque hoje tem bastante coisa para falar. Isaías 59, do 1 ao 16. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades.
Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Já aí no verso 1, Isaías, ele compartilha conosco, mais uma vez, uma postura que estava sendo muito comum ali no povo de Israel, que era a desconfiança de Deus. Então, mais uma vez aqui, eles estavam desconfiando. Eles se questionavam se talvez as suas orações não estivessem sendo respondidas pelo fato de Deus estar surdo, ou de Deus estar fraco, a ponto de ter a mão encolhida e não poder salvá-los ou abençoá-los. Mas Isaías, ele já começa assegurando que o problema desse silêncio não era com Deus. O problema está aí no verso 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então, o problema não era com Deus. O problema era com eles. E essa aqui é uma verdade universal. O pecado separa os homens de Deus. Naturalmente falando, sem a ação da graça, nós somos inimigos de Deus. Essa é a condição da raça humana. E ele utiliza aqui o termo iniquidades. E o que significa isso? Iniquidade é um pecado constante e voluntário. É a prática contínua de atos maus sem nenhum arrependimento. Então, existe uma diferença entre o pecado e a iniquidade. Eu quero ilustrar isso para vocês. Imaginem que eu estou aqui caminhando. E isso é comum de acontecer aqui, né? De repente, esse tapetinho, ó, ele sobe. E eu vou e tropeço nele. Isso é pecado, é errar o alvo, é cair. Mas quando eu olho para o tapete, eu já caí nesse tapete, eu sei que isso aqui levanta, e eu passo por ele uma vez, passo uma segunda vez, escolho passar uma terceira vez, isso é iniquidade. Eu sei que aquilo é pecado. Eu estou errando porque eu quero. Não há arrependimento em mim. E era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. E eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe desse versículo. O texto nos diz que a iniquidade, que o pecado, ele faz separação entre vocês e o seu Deus. Vocês conseguem perceber a falta de naturalidade dessa afirmação? Ele é o seu Deus e ainda assim existe uma barreira que separa você dele. Ele é o seu Deus, mas não existe intimidade entre vocês, amizade entre vocês. Há algo que os separa. É a mesma coisa a gente falar de um casal que é casado, mas que não tem intimidade. Não faz sentido. Então, essa falta de intimidade, essa barreira, ela era tão grande a ponto do próprio Deus virar o rosto. Ele não queria ouvir os pedidos deles e as orações deles. E aqui, eu queria reforçar algo com vocês. Quem estudou conosco juntos, no nosso último estudo, o livro do Kevin DeYoung, né, Brecha em Nossa Santidade, vai lembrar do que eu estou falando. Para os visitantes, talvez essa seja a primeira vez que você vai ouvir. E ele fala de algo que eu achei bem interessante. Ele faz uma diferença entre a união com Cristo e a comunhão com Cristo. Eu acho que é importante eu explicar isso. Nesse sentido do pecado original, da nossa depravação total, da inimizade com Deus, todos estamos afastados de Cristo. Mas alguns de nós somos eleitos e há graça sobre nós para que nós possamos estar unidos com Cristo. E essa união, ela é uma união irrevogável. Não tem como isso mudar. Não tem como Deus tirar o sangue de Jesus de cima de nós e dizer, agora eu não quero mais vocês. Então, nós estamos unidos com Cristo. Isso não tem como mudar. Mas a comunhão com Cristo, ela pode ser afetada. A amizade, o relacionamento. Então,
De uma forma ou de outra, o pecado está sempre tentando nos separar de Deus. Sempre. Então, nós vamos ver nos próximos versículos algumas evidências que vão apoiar essa acusação de Isaías. Nós vamos ver como que toda a sociedade ela é afetada pelo pecado. Observem comigo aí o verso 3. Mais uma das acusações de Isaías. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Então, a violência e o derramamento de sangue não são normais. Ainda que a gente já tenha se acostumado. Isso é uma evidência da maldade do homem. As brigas, as facções, as guerras, as contendas, a nossa dificuldade de se relacionar um com o outro, tudo isso é devido ao pecado. E mais uma característica está aí na parte B do versículo. Lábios que falam mentiras e língua que profere maldade. A mentira também passou a ser algo normal. As pessoas não serem confiáveis se passou a ser algo normal. As pessoas se surpreendem com pessoas que falam e cumprem aquilo que elas falam. Porque esse não é o comum. E eu queria te chamar a atenção, te fazer um alerta para mais uma coisa. Em relação ao pecado da mentira, eu tenho certeza que você já ouviu falar que isso é pecado, né? Todo crente sabe que a mentira é pecado. A gente normalmente até ensina para os nossos filhos que o pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, você está imitando seu pai. Mas pouco a gente fala dessa segunda característica, que é a língua que profere maldade. E eu acho que a gente tem que ter atenção quanto a isso. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas conversas. O que tem saído da sua roda de conversa? O que tem saído das suas mesas? Tomar cuidado com palavras torpes, com brincadeiras sem graça. E, principalmente, tomar muito cuidado com o que a gente fala em relação ao outro. A gente precisa estar atento a isso. E sabe por que eu preciso chamar a atenção? Porque esse é um pecado que a gente facilmente comete. Principalmente se você estiver tentando viver uma vida justa. Entra em nós um orgulho religioso que faz a gente olhar para o outro e pensar assim, eu cheguei num lugar que você ainda não chegou. E o que a gente faz? A gente se compara. E a gente denigre o outro. A gente diminui o outro. E tudo isso com o objetivo de nos tornar maiores. Então, facilmente a nossa língua destila veneno, destila maldade. E esse aqui é um dos sinais da nossa pecaminosidade. Então, nós devemos lutar contra isso. Precisamos estar atentos àquilo que a gente fala, àquilo que a gente conversa. Que a gente seja o tipo de pessoa que abençoa através da nossa fala. Que a gente seja o tipo de pessoa que libere sabedoria durante as nossas conversas. Que a gente seja o tipo de pessoa que abençoa através da fala. Que a gente esteja, de fato, atento a isso, meus irmãos. No verso 4, nós vemos, então, mais uma característica dessa maldade. Não há ninguém que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Essa expressão, não há ninguém que clame pela justiça, o sentido mais provável dela é não há quem proclame a justiça. Ou seja, não há ninguém que viva de maneira reta. Não há pessoas que andem de fato em veredas retas. Não há justos. E isso ficava bem claro até mesmo nos tribunais. Só naquela época, hoje em dia a gente não vê isso, tá? As pessoas prometiam diante de um juiz que elas falariam a verdade e elas chegavam lá e mentiam. Tudo isso com o objetivo de se beneficiar. Então, elas não estavam nem aí para a verdade. Lá em Romanos 3, 23, Paulo ele faz uma afirmação que é muito parecida com essa afirmação de Isaías. Ele diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu separei para vocês um trecho do livro Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Todos aqui conhecem? Que bom. Quem não conhece, ficou com vergonha de levantar a mão, procura no Google quando você sair daqui, compra ele e lê. Eu acho que esse livreto ele tinha que vir junto com a Bíblia. Entendeu? Um novo convertido se converteu, ganha a Bíblia e ganha esse livreto. De fato, ele é muito bom. E ele diz assim, ó, todos pecaram,
Por que não trememos diante disso? É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos consciência do quanto temos pecado. Do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos num mundo caído em pecado e a única coisa que conhecemos é o pecado. Em outras palavras, a grande verdade é, não há um justo sequer. Naturalmente falando, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a realidade, somos inimigos de Deus. Versos 5 e 6, Isaías ele vai utilizar então uma ilustração. Ele diz o seguinte: eles chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Mas esse trabalho não é um trabalho que abençoa. Esses dois verbos, eles estão em um tempo verbal que diz que eles fazem isso continuamente. Esse é um estilo de vida. Ao invés de chocar um ovo com o objetivo de nutrir, se vocês olharem aí para o versículo, esse ovo ele faz algo diferente, ele mata. Se alguém comer desse ovo, ele morre. E se por acaso alguém pisar nesse ovo, ele é mordido por uma víbora e ele também é afetado. Ao invés da teia ser uma teia de tecido que protege, que esquenta, é uma teia de aranha, que não serve para nada. Então, assim são as obras, são obras de iniquidade, são obras que sempre afetam o outro de maneira negativa. Chegamos então ao verso 7. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Ao invés dos pés fugirem do mal, eles fazem o contrário. Eles correm em direção ao mal. E esse versículo aqui nos mostra que o pecador, ele está totalmente envolvido com a maldade. Esse sentimento, ele nasce no coração, então, ele planeja na mente os atos e ele executa com as suas mãos e com os seus pés. Todo o corpo está envolvido no pecado, está imerso ao pecado. Verso 8. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Então, eles fazem para si veredas tortuosas. Eles escolhem os piores caminhos. Um homem sem Deus, a raça humana depravada, necessitada de Deus, escolhe para si os piores caminhos. Sem ter noção que isso vai conduzir ao próprio prejuízo. Sem ter noção que isso vai levar a um caminho que não tem paz. E essa é a realidade. Não há paz na vida dessa pessoa e não há paz naqueles que estão perto dela. O ímpio, ele gera falta de paz o tempo todo. O pecador gera falta de paz o tempo todo. É por isso que a gente observa as guerras. Quando está tudo bem com a humanidade, o que acontece? Sempre se levanta alguém, sempre se levanta um problema para que um esteja contra o outro. Por quê? Não somos acostumados com a paz. A paz não faz parte da nossa natureza. Então, nós acabamos de ver nesses versículos uma lista de pecados descritos por Isaías. E eu gostaria de, nessa hora, te convidar para uma reflexão. Diante dessa lista de pecados, em quem você pensa? Quando se trata de violência, injustiça, língua enganosa, cobiça, egoísmo, falta de paz, ganância, quem vem à sua mente? Talvez venha à sua mente um bandido morto na última mega operação no Rio de Janeiro. Talvez venha à sua mente o seu colega de trabalho, que vive mentindo e vive enganando todo mundo. Talvez venha à sua mente o político de Brasília. Talvez venha à sua mente o seu familiar briguento que arruma confusão com todo mundo. Talvez te venha à mente o povo de Israel, que é para quem esse texto foi endereçado. Mas deixa eu te perguntar, você pensou em você mesmo? Você pensou em você mesmo?
Porque a realidade é que todos nós somos pecadores. A diferença do bandido morto, do seu colega de trabalho mentiroso, do político de Brasília, do seu familiar briguento para você, é que a graça te alcançou. É a única diferença. Poderia ser você no lugar deles. E a gente não pode esquecer disso. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis sem Deus. Não duvide da sua pecaminosidade. Porque é isso que vai fazer você ficar perto. Mas, Nath, eu não sou tão ruim assim. Você pode estar pensando agora. Trabalho, pago as minhas contas em dia, nunca traí o meu cônjuge. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não tenho vícios. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu não acho que eu sou tão mal. E nesse livreto que eu falei para vocês, do Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho, ele conta uma história e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz que, ao expor esse versículo de Romanos 3, em uma palestra, numa faculdade, no final dessa exposição, um dos repórteres que estava ali chegou até ele e falou: Paul, eu não concordo com o seu argumento. E ele, na hora, indagou e falou: mas eu não argumentei, não, eu só expus o texto. Mas deixa eu te falar uma coisa, você acha que você é bom, então? Você acha que você não é tão mal? E o repórter, sim, eu acho que eu não sou tão mal. Então, deixa eu te perguntar. Se eu colocasse um telão aqui no campus dessa universidade e colocasse para passar nesse telão todos os seus pensamentos do dia de hoje, o que você acha que as pessoas iam pensar de você? Quem é que toparia esse desafio? Ninguém. Porque somos maus. Eu não sei vocês, mas isso é tão claro para mim. Eu vejo isso na minha vida. Se eu passo por semanas de muita agitação, onde eu não consigo ter tempo de qualidade com o Senhor, eu sinto como se a Natália ganhasse força. E é terrível. Porque eu começo a observar que eu estou no trânsito, eu já não tenho mais a paciência que eu tenho. Eu chego no meu trabalho, eu não quero servir da maneira que eu costumo servir. Eu não consigo ser longânima com os meus filhos. O meu nível de misericórdia com o meu marido diminui. Isso é tão verdade que até o meu marido já percebeu. Eu começo a sentir que ele olha para o Jonas com aquele olhar de tipo assim: filho, hoje não, tu vai morrer. Não se aproxima. Fica longe. Até ele já percebeu. E isso me aponta para um lugar. Eu preciso de Deus. A conclusão que eu chego é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de um Salvador. Essa é quem a Natália é. Eu não sou boa. Nós não somos bons. E eu queria que você olhasse para o seu irmão que está aí do teu lado e fala para ele assim: ó, você é um pecador. Você precisa de um Salvador. Relembra ele isso. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente se esquece. Às vezes o nosso currículo evangélico, ele diminui essa verdade. Ah, sim, eu sou um pecador, mas eu estou há 10 anos na igreja, eu prego, eu discipulo pessoas, eu ensino, eu sirvo, eu sou hospitaleiro, eu amo, eu sou generoso, eu dizimo. Que bom que você faz tudo isso, mas não se esqueça nem por um segundo que isso é fruto da graça. Não é a graça de Deus que nos educa para renegar as paixões desse mundo, para viver aqui uma vida santa, justa e piedosa. Não é devido à sua bondade, meu irmão. É devido à graça de Deus atuando em você. Quando a gente entende isso, a gente começa a dar glória para quem merece glória. E o nosso orgulho, ele cai por terra. Então, não se esqueça, é a graça de Deus que te possibilita viver tudo que você vive, e não a sua bondade. E para reforçar, então, essa doutrina do pecado original, nós vamos prestar atenção aí na confissão do povo de Israel, a partir do verso 9. Por isso, o juízo está longe de nós.
e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Eu queria te chamar a atenção para um detalhe. Vocês conseguiram observar que esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural? Isaías, ele participa dessa confissão. Ele não aponta e diz, esse é o pecado de vocês. Vocês estão andando na escuridão. Ele diz, nós estamos na escuridão. Então, isso é uma referência a esse pecado original. E esses versos, eles vão nos apontar que o problema do pecado, ele é ainda mais profundo do que nós podemos imaginar. Vejam aí a parte B desse versículo. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. Então, Isaías, ele vai usar uma metáfora aqui para descrever a condição da natureza humana. Existem alguns tipos de cegueira que elas são reversíveis. A pessoa faz uma cirurgia e volta a enxergar. A pessoa coloca uma lente dentro do olho e essa pessoa volta a enxergar. Mas Isaías diz aqui que a causa dessa cegueira era que a pessoa não tinha olhos. Sabe o que isso significa? É que é irreversível. Não tem como resolver. Então, elas tropeçam ao meio-dia, mesmo na claridade, não por causa das circunstâncias, mas por causa da sua própria condição. É por não ter olhos. Então, o problema não está na circunstância, meu irmão. Não é culpa da TPM. Não é culpa do seu filho chorão. Não é culpa do pecador lindo que você escolheu para viver a sua vida eternamente. Não é culpa do seu chefe, que é exigente. Não é culpa do trânsito. A culpa é da nossa depravação total. A nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos a nossa rebelião e cegueira. Essa incapacidade de salvar a nós mesmos é total. É por isso que a gente precisa de um Salvador, porque a nossa depravação ela é total. E diante dessa informação da sua miséria, eu queria fazer duas implicações. Existem muitas outras. A primeira delas é, entender isso aqui muda a maneira como você se relaciona com Deus. E como você se porta diante dele. O Novo Testamento deixa isso muito claro. Como que os fariseus se chegavam a Deus? Com orgulho. As mãos deles estavam cheias de boas obras. Como que as prostitutas se achegavam a Jesus? Como? Como que os publicanos se chegavam a Jesus? Eu não sou digna. Se afasta de mim. Talvez você não me conheça, mas eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu não posso ter contato com você. Cara, isso quebrava o coração de Jesus. Jesus olhava e falava, um doente, ele precisa de mim. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Compreender a profundidade do seu pecado vai fazer com que você se coloque diante de Deus como um pobre de espírito, necessitado, miserável, carente da glória de Deus. E vai fazer com que no seu coração haja mais amor, porque quem é muito perdoado, muito ama. Mas se você acha que você não tem grandes pecados, se você acha que o fato de você nunca ter roubado, nunca ter matado, nunca ter adulterado, faz de você um pecador, não master, mas nível médio, então Deus não tem nem do que te perdoar. Então você não consegue provar o perdão e o amor do Senhor como a gente deve provar. Então a nossa depravação total, a consciência disso, muda o nosso relacionamento com Deus. E a segunda coisa que ela faz, ela muda o nosso relacionamento com o outro. Sabe por quê? Isso vai fazer de você mais misericordioso. Você vai andar pelas ruas tendo consciência. Cara, eu estou no meio de um bando de pecador. Quando você for maltratado lá no caixa do supermercado. Quando você chegar no seu trabalho e você tiver problemas com aquela pessoa que você divide, né, a sua sessão. Quando você chegar em casa e for ofendido pelo pecado do seu marido, da sua esposa,
Você vai passar a ter mais misericórdia, porque você vai ter essa consciência, cara, ele está tentando também. Ele é um pecador. Que a gente não se esqueça disso e que, de fato, essa informação possa mudar as nossas relações. E aí, no verso 11, nós vamos ver uma imagem descrita por Isaías de um povo que busca, sem sucesso, escapar dessa condição depravada pelas suas próprias forças. Ele diz, todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Então, esse versículo diz isso. Nós lamentamos pela nossa própria incapacidade de receber a salvação. Sabe o que nos resta? Resmungar, gemer e lamentar. Nos versos 12 e 13, ele continua com as confissões. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis. Mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Então, aqui, o profeta ele vai dar várias respostas para essas frustrações. Sabe por que Deus está em silêncio? Não é porque ele é fraco. Não é porque ele é surdo. Mas é porque as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o nosso pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. Embora o povo de Israel, como nós vimos na semana passada, continuassem a cumprir todos os rituais, eles jejuavam, eles oravam, eles faziam sacrifícios, mas o coração, que é o mais importante, estava distante de Deus. A barreira, ela estava lá. E eu fiquei meditando muito sobre uma frase que Isaías diz aí nesse trecho. Ele afirma o seguinte: nós nos afastamos do nosso Deus. Eu queria que você pensasse comigo em relação à sua comunhão com Deus nessa hora. Tá aqui um exemplo que a gente deve seguir. Isaías, ele assume a culpa. Nós é quem nos afastamos do Senhor. E essa é uma verdade sobre o nosso relacionamento com Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós é que nos afastamos do Senhor. Nós é que nos acostumamos a viver sem intimidade. As nossas relações, elas estão cada vez mais assim. Tem muitos casais, casados, mas que não têm intimidade. Tem pessoas que se dizem amigas, mas que não têm intimidade, que não conhecem umas às outras. Famílias inteiras dividindo o mesmo teto, mas sem intimidade. A verdade é que nós nos acostumamos a acompanhar Deus só pelos stories do Instagram. E tá bom. A gente acha que a gente é amigo íntimo por causa disso. Cumprir as agendas é suficiente. Já nos basta. Então, o que Isaías nos ensina aqui é sinceridade. Sabe o que quer dizer essa palavra? Sincera. Para de enrolar com Deus. Abra seu coração, seja sincero. Não só com o Senhor, mas com os outros. Assuma a sua responsabilidade. Se você vive um período de apatia espiritual, de sequidão espiritual, assuma, eu me afastei do Senhor. É necessário assumir, a intimidade está balançada. Eu já não conheço meu amigo, eu não sei direito o que ele gosta. Eu já não sinto ele enquanto eu faço as tarefas do dia a dia. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fui colocada em lágrimas dirigindo para o trabalho, preso no trânsito. A palavra já não queima no meu coração. Eu já não sinto vontade de adorar e de me render. A primeira coisa que é necessário para esse cenário mudar é a gente assumir a nossa culpa. Então, eu tenho duas notícias para você nessa manhã. O seu pecado vai sempre tentar te afastar de Deus. Sempre. E a segunda notícia é,
Deus vai continuar correndo atrás de você. Ele é o amigo que manda o WhatsApp, ele é o amigo que chama para o café, ele é o amigo que agita a resenha. Ele coloca a mesa e te convida. Então volta. Volta. Inimigos de Deus. Amigos de Instagram de Deus. Amigos de Deus. Existe uma diferença muito grande. E foi para esse lugar que nós fomos chamados. Jesus morreu naquela cruz não para nos fazer amigos de Instagram, mas amigos íntimos do Senhor. Que o Espírito possa gerar isso no nosso coração. No verso 14 e 15, nós vemos então que a presença de toda essa maldade, a presença da iniquidade, ela faz algo na sociedade, ela elimina a justiça. Acompanhem aí. O direito se retira, a justiça fica de longe, a retidão não entra, a verdade some. A realidade é que toda a sociedade entra em um colapso moral. Todos são afetados por isso, inclusive o justo. O que o texto diz sobre o justo? Ele sofre. O justo é perseguido como uma presa, que é solta no meio dos vorazes. E eu queria chamar a sua atenção para isso também nessa manhã. Para de tentar agradar todo mundo. Tenha consciência de que o seu nível de justiça vai incomodar pessoas. Não tem como obedecer a Deus e continuar sendo amigo do mundo. Eu sinto te informar, e essa é talvez uma coisa que nós crentes temos dificuldade em lidar. A gente quer ser bonzinho, mas talvez você vai perder, meu irmão. Você vai perder relações, você vai perder convites, você vai perder oportunidades. Porque em uma sociedade onde o pecado reina, o justo sofre. Então, a gente não pode se esquecer disso. E a impressão que a gente tem diante de tudo isso que eu falei aqui é que ninguém está vendo. A impressão que a gente tem é que nós nos acostumamos com a injustiça. E ela passou a ser parte comum da vida. Mas tem alguém que vê. Parte B aí do verso 15. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não ter justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Maravilhou-se. A gente costuma entender essa palavra como ficar surpreendido positivamente, não é isso? Mas aqui ela traz o sentido de um espantamento que desagrada. Então o Senhor olha do céu, ele olha para a terra e ele observa, não há um intercessor. Não há ninguém que possa se colocar entre o meu povo e eu. Não há ninguém sequer em toda a terra que possa apelar, que possa orar, que possa pedir, que possa clamar pela minha misericórdia e eu responder com misericórdia. Então, imaginem comigo essa cena. Um povo pecador, inimigos de Deus, um abismo e um Deus santo do outro lado. É exatamente isso que Isaías está descrevendo aqui. Pecadores, inimigos de Deus, um abismo e um Deus santo do outro lado. Não dá para um chegar no outro. Esse Deus santo não pode se aproximar do pecado. Os pecadores, por serem pecadores, não conseguem se aproximar de Deus. E agora, quem poderá nos defender? Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Feche os seus olhos. Imagina essa cena que eu acabei de descrever. Pecadores, inimigos de Deus de um lado, um abismo e um Deus santo do outro. Agora imagina uma
ponte surgindo entre um lado e outro. Jesus. Abre seus olhos. De uma vez por todas, o Senhor resolveu o problema do pecado ao entregar o seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos nos tornar amigos de Deus. Como Romanos 5:1 diz, e eu amo esse texto, agora a gente tem paz com Deus. O problema do pecado já não é mais um problema para nós. E os rostos aqui nessa manhã me mostram que nem todo mundo entendeu isso ainda. Infelizmente, a distração diante dessas palavras me mostra que nem todo mundo entendeu isso ainda. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa senão essa boa notícia. E se você ainda não entendeu isso, você não entendeu o Evangelho. Obrigada, Jesus. Porque você é a ponte. Porque você é o caminho. Porque é você que nos aproxima de Deus. Eu ia te consolar, mas antes eu vou te exortar. Se você sente que você precisa de fato compreender profundamente a grandeza do teu pecado e a grandeza do perdão, se renda. Nós estamos provando semana após semana um ambiente de graça. Se renda, peça a Deus. Senhor, eu quero ter esse encontro com a minha miséria, porque eu quero valorizar o seu sacrifício, Senhor. E agora eu posso te consolar? Talvez esse tenha sido o pior ano da tua vida. Talvez você esteja passando pela pior crise financeira da sua história. Talvez você perdeu alguém que você amava muito e que está difícil seguir sem essa pessoa. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você recebeu um diagnóstico que está mexendo com você. Talvez você esteja sendo esmagado pelos problemas, porque eles são muitos e eles são grandes. Mas eu queria te relembrar algo nessa manhã. O maior de todos os seus problemas foi resolvido. Se você é alguém salvo, alcançado pela graça, Jesus colocou um ponto final no problema do seu pecado. Um problema que você nunca conseguiria resolver sozinho. Já não há mais condenação para você. Você mesmo sendo um pecador miserável, por intermédio de Jesus, pode se achegar a Deus. Você recebeu o Espírito Santo, que é o seu treinador, e vai te ajudar a cada dia pecar menos e ser mais parecido com Jesus. Eu tenho uma notícia para você. Você é um pecador mau, salvo por um Deus bom. Que isso traga consolo ao seu coração e que te conduza a uma adoração, a uma entrega, a uma devoção que seja genuína, meus irmãos. Porque é só isso que o Senhor espera de nós. Amém?